Bem-vindo de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, com o jornalista e escritor americano Patrick Henningsen. Patrick, seja bem-vindo de volta. É um prazer aqui com você, Pascal. Que bom ter você aqui de novo. Antes de começarmos, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Nosso site principal é o 21stcenturywire.com. Se você puder visitar nosso canal no YouTube, isso ajuda bastante. A gente é bem suprimido pelos algoritmos. Também estamos no Substack, patrickhenningsen.substack.com. É outra plataforma, e lá você pode ver parte do meu trabalho. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, mas agora vamos direto para o seu trabalho mais recente. Na verdade, você foi atrás da questão do que motiva a migração e também deu uma olhada nos movimentos tanto da direita quanto da esquerda. Você pode dar para a gente uma visão geral do que você tem pesquisado sobre o tema da migração? Esse é um tema realmente importante. Eu acho que ele está movendo muita coisa, está mudando a política. Eu posso falar sobre a Europa, claro, o Reino Unido, e também um pouco sobre os Estados Unidos, mas lá é bem diferente. Na verdade, virou quase uma crise política agora, tanto na Europa quanto no Reino Unido. Então a pergunta era, e a gente vem analisando isso há bastante tempo, agora dá para ver que toda a história está se encaixando. Quais são as verdadeiras causas da migração? O que está gerando essa angústia? O que está sendo usado por partidos de direita e, por exemplo, pelo surgimento do Reform no Reino Unido, que é praticamente um partido de uma pauta só? É sobre os pequenos barcos cruzando o canal e nada mais. Nenhuma política econômica, nenhuma política externa, nada disso. É só, parem os barcos, parem os imigrantes, e um discurso muito anti-Islã. Essa é a base da plataforma. E é a mesma coisa que a gente vê na Alemanha também. Você encontra isso em outros partidos de direita na Europa. Então parece que esse é o ponto em comum entre eles. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, a pergunta que surge é: quais são as causas dessas ondas de migração para a Europa? E não demora muito para perceber quando você começa a analisar as diferentes ondas migratórias. Eu estive no local cobrindo isso nos Estados Unidos, na fronteira com o México, especialmente durante a crise migratória no verão de 2014 e 2015, no segundo mandato do Obama. Foi uma história enorme. Então, eu aprendi muito sobre isso. Além disso, estando lá no Oriente Médio, no Líbano especificamente, pude ver de perto as consequências da guerra na Síria e como as várias ondas de migrantes saem das zonas de conflito, qual caminho seguem para chegar até a Europa. Lugares como Lesbos, na Grécia, são pontos de entrada, verdadeiros focos de tensão. A fronteira entre a Hungria e a Sérvia é outro exemplo. Tenho estudado esse tema há um tempo e não demora muito para chegar a uma conclusão bem clara. Se você observar todas as grandes ondas migratórias e analisar as estatísticas, que a gente apresentou nesse artigo para a revista The Column Quarterly, uma nova publicação britânica lançada em 2026, dá para praticamente identificar todas as principais ondas migratórias que coincidem com intervenções da OTAN. Certo. E obviamente os grandes casos são o Afeganistão. E depois vem a Guerra Suja na Síria, que muita gente não considera uma intervenção da OTAN, mas foi sim. A Turquia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, a França e vários outros países participaram ativamente da desestabilização da Síria e do armamento do que chamavam na época de rebeldes moderados. Mas o objetivo final, claro, era desestabilizar o país e derrubar o governo. Levou mais de 10 anos para conseguirem, mas acabaram conseguindo. Só que nesse meio tempo, isso gerou um deslocamento forçado de pessoas da Síria, passando pela Turquia. E a gente vai falar daqui a pouco sobre alguns aspectos bem interessantes disso que a gente descobriu. Mas a Líbia também é muito importante, porque funcionava como uma válvula de escape para a migração da África subsaariana em direção à Europa.
E o Gaddafi chegou a dizer isso antes de cair. Ele disse: se vocês me tirarem do poder, vão criar um monte de problemas para a Europa. E foi exatamente o que aconteceu. O bombardeio e a destruição do Estado líbio, que acabou virando um Estado falido, transformaram o país basicamente numa rota direta de migração da África para a Europa. Então, o que a gente vê hoje é a convergência de várias ondas migratórias chegando ao continente europeu. E ainda tem ondas secundárias, vindas, por exemplo, do Afeganistão. Muitos uzbeques, tajiques, gente das antigas repúblicas da Ásia Central, que acabam indo para a Europa por causa da guerra, da instabilidade econômica ou até das sanções. E a mesma coisa com esses outros pontos de tensão que a gente mencionou. Existe uma correlação direta aí. Você vai perceber isso de várias formas. E a questão de Israel também influencia muito. Porque a política externa da OTAN, em grande parte, e a política externa dos Estados Unidos desde o Iraque, foram grandes impulsionadores da migração para a Europa naquela época, assim como a guerra da Iugoslávia, a desintegração da Iugoslávia. Então isso é um fator enorme. Israel também tem um papel muito importante na estrutura da política externa dos Estados Unidos. E a política externa americana é basicamente uma política intervencionista da OTAN. Se eu não me engano, no seu artigo você também fala que isso acaba criando um tipo de ciclo de retroalimentação, não é? Quanto mais guerras acontecem, mais migrantes surgem. E quanto mais migrantes chegam, especialmente na Europa, mais forte fica a direita. Quanto mais forte a direita, mais apoio Israel consegue. Você pode comentar um pouco sobre isso? Bom, esse é um ciclo de retroalimentação interessante, porque você vai encontrar Israel dos dois lados desse ciclo. Na verdade, dá para dizer que em três lados. É uma questão curiosa. Israel começou uma iniciativa bem ousada, que a gente pode rastrear talvez há uns 20, 25 anos, mais ou menos. A ideia era criar uma aliança com a direita europeia. E isso tem sido, eu diria, provavelmente um projeto de longo prazo para tentar desradicalizar a direita na Europa, no Ocidente. Fazer com que ela deixasse de ter o antissemitismo, ou o sentimento anti-judeu, como algo central na extrema-direita, e virasse isso de cabeça para baixo, transformando esses grupos basicamente em sionistas. E eu diria que o momento mais chocante, e talvez o ponto de virada mais marcante de tudo isso, na minha opinião, foi o massacre cometido por Breivik, o atentado em massa na Noruega, em 2010. Ele era um sionista convicto, e o alvo do ataque foram jovens trabalhistas noruegueses, que eram muito pró-Palestina. Isso acabou criando um tipo de efeito de resfriamento político nesse tema por um tempo, até mesmo num país como a Noruega, e gerou muito medo em torno dessa questão. Breivik também mantinha contato e afinidade com a EDL, a Liga de Defesa Inglesa. Na época, o Tommy Robinson era o líder dessa organização, pouco antes de Breivik cometer o ataque. Não há nenhuma evidência de que ele tenha se comunicado com Tommy Robinson, cujo nome verdadeiro, aliás, é Stephen Yaxley Lennon. Tommy Robinson é um nome artístico, mas o fato é que Breivik tinha ligação, na época antes do ataque, com a EDL. Ele se identificava como um templário, com toda aquela iconografia de cruzado cristão. Ele aparece com esses símbolos em várias fotos e objetos pessoais. Então dá para perceber essa ideia de uma convergência com Israel, que, na minha opinião, provavelmente ficou bem satisfeito em ver o ressurgimento desse novo cruzadismo e do nacionalismo cristão na Europa. Isso acaba servindo e justificando a posição deles também, porque Netanyahu e outros líderes israelenses meio que se apropriaram disso. Quando conversam com a direita europeia, dizem algo como: estamos lutando contra eles aqui, para que não venham até aí. Estamos defendendo os portões de Viena, basicamente. Pois é. Olha, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com.
O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora de volta ao vídeo. Acho que ele literalmente disse algo nesse sentido. E as pessoas de quem você está falando são, claro, os sionistas cristãos, que têm várias vertentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o pessoal do tipo Pete Hegseth. Todos eles se conectam com aquela iconografia, com as tatuagens, com os Cavaleiros Templários e por aí vai. É meio que um espírito de cruzada, na verdade, embora, claro, cada um entenda isso à sua maneira. Agora, na Europa, a situação é um pouco diferente. Lá você tem duas correntes na direita. Uma delas segue essa mesma linha, e esses são os sionistas cristãos. E aí você tem a direita, que não gosta disso, que na verdade diz algo como: a gente não devia fazer guerras na Ásia Ocidental, porque se a gente não bombardeia as casas deles, eles não vêm para cá. E tem uma parte considerável do AfD, o partido na Alemanha, esse novo partido de direita, que é na verdade pró-paz. E eles são pró-paz, em boa parte, porque são anti-imigração. Mas eu acho que eles têm uma análise correta. Quanto mais a gente destrói as casas dessas pessoas, mais elas vão vir para cá. Você pode comentar um pouco sobre isso, sobre onde estamos nesse lado da divisão? E sabe, o Tucker Carlson, eu diria que também faz parte desse tipo de tradição conservadora, digamos, conservadora. Como estamos nesse ponto nos Estados Unidos e no Reino Unido, que você estudou tão a fundo? Eu chamaria isso de o lado mais inteligente da direita, ou o que a gente costuma chamar aparentemente de extrema-direita, que é o grupo anti-intervencionista, ou, digamos, o grupo contra a guerra. Certamente, alguém como Tucker Carlson, mesmo sendo americano, expressa e explica bem esses sentimentos e mostra os motivos por trás disso. Então é uma análise mais crítica, mais baseada na lógica, mais fundamentada na história, menos emocional e muito mais pragmática. Algo mais próximo do conservadorismo do Ron Paul, do libertarianismo e de uma política externa no estilo do Scott Horton, nos Estados Unidos. Então, o problema é que eles estão sendo meio que empurrados para fora dessa conversa, ou até mesmo desse movimento. Eu acho que eles são uma minoria bem pequena, porque o que aconteceu foi uma enorme injeção de dinheiro nesse movimento na Europa e no Reino Unido. Esse dinheiro vem diretamente de pessoas como Elon Musk, Peter Thiel, gente que fundou, dirige ou está por trás de empresas como a Palantir. É meio que um novo tipo de direita tecnocrata. E é difícil não chegar à conclusão de que existe uma trajetória meio fascista nesse conjunto todo. Mas o interessante é que dinheiro vem dos Estados Unidos. E aí, nos comícios, os palestrantes vão ser aquele pessoal que vem voando dos Estados Unidos, ou então vão colocar o Elon Musk por vídeo, que anda batendo muito nessa tecla de temas etnonacionalistas. E também estão jogando a carta do cristianismo. Quer dizer, o Tommy Robinson, no comício recente dele em Londres, foi totalmente sobre cristianismo. Tinha pilhas de cruzes enormes que as pessoas podiam colocar no ombro. Era gente carregando esses crucifixos gigantes, vestida com cota de malha e, por cima, um avental com a cruz de Jerusalém. É meio insano quando você para pensar. Onde foi isso? Foi no centro de Londres, neste sábado. Dá para ver nas redes sociais. Então, eles estão realmente se apropriando da cruz de São Jorge, dos Templários, da cruz de Jerusalém. Isso é uma guerra santa. E isso reflete o que a gente vê nas tendências dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse é um dos motivos pelos quais o Pete Hegseth foi escolhido para ser o secretário de defesa. O lobby israelense gostou muito dele por causa disso. Mas, deixando isso de lado, eles estão mesmo injetando esse nacionalismo cristão. A Inglaterra é uma nação cristã. A Alemanha é uma nação cristã. E essas pessoas não se assimilaram, ou seja, os muçulmanos. Então eles precisam ir embora. Ou, no mínimo, a gente precisa impedir que novos muçulmanos entrem, porque isso estaria destruindo o caráter cristão do país. Eles estão avançando de forma bem agressiva.
E o dinheiro está por trás disso. Essa nova forma de extrema-direita, etnonacionalista, nacionalista cristã, eles veem o que Israel está fazendo como uma espécie de obra de Deus, um trabalho sagrado, digamos assim, no que se refere ao genocídio dos palestinos, mesmo existindo uma grande porcentagem de palestinos cristãos. Mas isso simplesmente não faz sentido algum para pessoas da direita. Pessoalmente, depois de muitas conversas sobre o assunto, percebo que elas são completamente ignorantes quanto ao fato de existirem cristãos árabes no Levante, no Líbano, no Iraque, até no Irã, e também cristãos armênios. Isso simplesmente não entra na cabeça deles. E aí já seria outra conversa sobre o caráter dos Estados Unidos como um estado colonial de colonos, e também da Europa, a mentalidade deles, sabe? E a forma como veem o Oriente, por assim dizer. Mas tudo isso se mistura, tudo acaba se juntando. Porque uma das coisas mais bizarras sobre o Elon Musk é que ele no Twitter basicamente faz campanha contra a imigração africana para a Europa, né? Sendo ele mesmo um imigrante africano. Mas claro, eles não se veem assim, ou isso simplesmente não faz sentido dentro desse grupo. Então o que você acha? Quão importante ainda é essa questão do racismo antigo e estúpido para a gente conseguir entender esse lado do espectro político? Olha, a gente precisa encarar essa questão de frente. E até certo ponto, desconstruir um pouco para entender exatamente o que estamos vendo, certo? O que você vê nessa raiva é que tem algumas teorias da conspiração que acabaram se infiltrando nesse debate. Uma delas é a chamada teoria da grande substituição. Você provavelmente já ouviu falar disso. E o uso atual dessa teoria, ou seja, o que pessoas como Tommy Robinson dizem, ele falou isso no palco no sábado, é o seguinte: eles estão entrando nos submoscas, nós vamos as terras, dessas terras cris. É isso que ele diz. Essa é a teoria da grande substituição. Tem um autor francês que, se não me engano, lançou um livro chamado A Grande Substituição, em 2011, o Renaud Camus, certo? E isso acabou sendo usado como uma espécie de argumento ou de tese. Muitas vezes, na verdade, estão só reaproveitando a ideia. Provavelmente nem é exatamente o que o livro dizia, mas isso sempre acontece. E agora estão levando isso adiante. Outra coisa é essa história de genocídio branco. O Elon Musk tem divulgado isso de forma bem agressiva. Então, se a gente olhar num nível intelectual, chega a ser risível, porque um genocídio seria um grupo tentando eliminar outro. Mas quem estaria tentando eliminar a população branca da Europa? Obviamente, ninguém está matando. Os muçulmanos não estão matando europeus brancos. O que existe é uma questão demográfica. Especialmente para quem é de esquerda, e eu sou de esquerda, é difícil ouvir isso, porque na verdade, a única raça que conseguiu erradicar completamente as raças de 3 outros continentes e substituí-las pela própria cor de pele foram os europeus brancos. E isso tem até um nome, né? Chamava-se Destino Manifesto e por aí vai. E isso é o que chamam de grande substituição. Mas pensar que isso poderia acontecer com eles, só que ao contrário. Para mim, parece que essas pessoas têm medo do que, no fundo, sabem que seus avós e antepassados fizeram com os outros. Você acha que isso tem a ver com o que está acontecendo? Ou será que eu estou exagerando na análise psicológica? Pode até ter algo assim num nível psicológico mais profundo. E o que você está vendo, essa expressão, é um tipo de reação, de dissonância cognitiva a isso. Mas eu nem acho que seja preciso ir tão fundo na psicologia. A origem dessa angústia vem da mudança demográfica. Tem um ótimo livro de 2 autores canadenses, Darrell Bricker e John Ibbotson, chamado O Planeta Vazio. Ele foi publicado em 2018 ou 2019 e mostra claramente as tendências demográficas de longo prazo, em alguns casos irreversíveis no mundo todo. E olha, a taxa de natalidade na Europa branca, e isso inclui o Reino Unido, e eu diria também na América do Norte branca, despencou. Despencou mesmo.
Eles não têm reposição. Isso vai ficando cada vez menor até chegar a um ponto terminal. E aí é preciso entender o porquê disso. Eu tentei explicar, de forma bem resumida, no artigo que publiquei, algumas das razões. São várias. Uma delas é o próprio sucesso do mundo moderno, depois da Segunda Guerra Mundial. A economia moderna, a fragmentação da sociedade, a vitória do capitalismo com a economia corporativa, a vitória da individualização e da atomização social, a pílula anticoncepcional, o feminismo de quarta e quinta onda. Tudo isso acabou tirando a família do papel de núcleo central do Estado moderno e colocando o indivíduo nesse lugar. E isso se reflete claramente na demografia. Até onde eu sei, não existe um único caso de um país que tenha chegado ao grupo das nações desenvolvidas sem também ter uma queda na taxa de natalidade. É como se assim que os países ficam ricos, automaticamente passam a ter menos filhos. E isso não vale só para a Europa e para a América do Norte. Também é verdade para o Japão. Isso também vale para a China. Eles tiveram a política do filho único por cerca de 30 anos, porque achavam que o maior problema que enfrentavam era a superpopulação. Acontece que, olha só, agora você tem um outro problema. Como as pessoas ficaram muito ricas e quase não têm mais filhos, o problema virou o oposto. A gente é historicamente muito ruim em prever questões de população. Eu até tenho outros exemplos disso. Mas, até onde eu sei, não existe um único caso de um país que tenha ficado rico e não tenha visto uma queda na taxa de natalidade. Então a riqueza é o principal motivo de as sociedades terem cada vez menos filhos. Mas o que essas pessoas estão fazendo com isso politicamente? Aquelas que trabalham com essa ideia de grande substituição e coisas do tipo. Olha, o Ocidente é vítima do próprio sucesso. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma enorme expansão da rede de seguridade social, de todos os programas sociais. O governo passou a ter condições de incentivar mães solteiras por meio de vários tipos de benefícios. E isso foi comprovado em muitos estudos e pesquisas nos Estados Unidos, desde a década de 60. Isso também teve um efeito muito negativo na comunidade afro-americana, como uma das consequências do programa Grande Sociedade do Lyndon B. Johnson. Esse é só um exemplo, mas poderíamos analisar caso a caso na Europa e ver como alguns desses padrões chegam até os dias de hoje. Dá para perceber que certos estereótipos foram reforçados pela mídia, pela televisão, pelo cinema, essas ideias sobre como seria o futuro, essa nova cultura que separa adolescentes dos pais, jovens dos mais velhos, e todos esses projetos de compartimentalização, a engenharia social. No fim das contas, esse é o resultado. Social engineering, effectively. This is the result. And we can get into the reasons why that's more beneficial for the corporate state in terms of managing and profiting and the interests of certain oligarchs. Certainly, we can have a discussion about that. It may be a different discussion, but the net result is who is going to fill? Like Britain's a good example. The expansion of the NHS. So what did, and this is where it gets interesting, this whole immigration, right-wing... Para expandir o Serviço Nacional de Saúde depois da Segunda Guerra Mundial, foi preciso uma enorme entrada de mão de obra barata. E o mesmo vale para a expansão do sistema de transporte de Londres, do metrô, do serviço postal, tudo isso. A Grã-Bretanha recorreu aos seus súditos coloniais para fazer isso. Mesmo no período pós-colonial, eles ainda tinham essa rede. E trouxeram essas pessoas para o país para trabalhar e ocupar cargos na expansão da burocracia, do Sistema Nacional de Saúde e assim por diante. O serviço público, partes do serviço público ligadas aos governos locais, a expansão dos governos locais, muitas vezes dominada por pessoas de certos países, dependendo da região da Grã-Bretanha de que a gente está falando. Eu chamo esse conceito de dividendo colonial. Esse é o dividendo colonial. E a Grã-Bretanha conseguiu fazer isso de uma forma muito organizada, deliberada e metódica.
E isso permitiu que o país crescesse e, na prática, aumentasse também o seu PIB durante aquele período, no pós-colonialismo, ajudando na transição do colonialismo para o período pós-colonial. Mas o resultado final disso é uma transformação completa na cor, na demografia, no tecido social da Grã-Bretanha moderna. E isso coincide com o que se chama de vítima do próprio sucesso, no sentido de que a população branca nativa, digamos assim, a população britânica, passou a ter muitas pessoas que conseguiram viver de benefícios sociais por boa parte da vida adulta, entre empregos, desempregadas, mães solteiras e assim por diante. E tudo isso se conecta com aquelas tendências que a gente vê sendo reforçadas pelas políticas do governo, como eu mencionei antes. Mas o resultado final é uma queda nas famílias, uma queda na taxa de natalidade, uma queda no número de lares com 2 pais na Grã-Bretanha branca e, no fim das contas, uma taxa de natalidade que despencou e que nunca mais vai se recuperar. Então, como é que você preenche as vagas nas escolas? Como é que você mantém a indústria de cuidados que precisa atender uma população cada vez mais idosa? Essas pessoas estão vindo da África, estão vindo do Caribe, da Jamaica, de Barbados, de antigas colônias britânicas, vindo para ocupar esses empregos, da Nigéria, de vários países africanos. Quer dizer, é bem claro, essas pessoas estão sustentando a transformação demográfica da Grã-Bretanha. Em algum momento, você percebe que quando as instituições recebem financiamento, como escolas, hospitais, essas grandes estruturas, ou até o serviço postal, esse dinheiro vem basicamente por pessoa. Se a sala de aula está cheia, há recursos garantidos para aquela instituição. E isso vale para muitos outros setores da sociedade. Quais estações de trem vão continuar abertas? Quais vão fechar? Quais linhas de ônibus ainda vão ser viáveis? Quem vai dirigir esses ônibus? E por aí vai. Então, se não existe uma força de trabalho de nível inicial para ocupar essas funções, essas partes da sociedade acabam entrando em colapso. Então, nesse ponto, é preciso ter imigração para manter aquela estrutura moderna de Estado que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. E as empresas também precisam de mão de obra barata, de nível inicial. Por isso, elas são grandes defensoras da imigração. As corporações, em geral, são bem a favor. E até algumas que seriam consideradas de direita, quando a gente olha mais de perto, são bem flexíveis, na verdade, em relação à política de imigração. Elas gostam desse tema. Então existe uma grande contradição aí. Na minha visão, muita gente no topo, com muito dinheiro, é bastante manipuladora. Estão jogando dos dois lados dessa questão. E sabe, para mim, algumas partes dessa discussão e desse debate são bem naturais, no sentido de que as mudanças demográficas são a coisa mais normal do mundo, né? Acontece em toda geração. As pessoas olham para trás e dizem, era diferente quando eu era criança, certo? E aí a gente tenta lidar com essas mudanças. E claro, algumas dessas conversas precisam acontecer. Como estamos preenchendo nossos cargos? Quais são as políticas? Dá para ver que os japoneses enfrentam questões parecidas. Eles adotam outras estratégias. Dão vistos de 5 anos, depois tentam mandar as pessoas de volta e trazer novas, para garantir que não se estabeleçam de vez, e por aí vai. E dá para discutir se isso é bom ou não. Mas olha, parte disso é algo natural, por causa das necessidades daquele momento. Mas tem partes que, quando a gente olha o que você pesquisou sobre a relação entre guerra e imigração, parecem talvez não deliberadas no sentido de querer provocar isso. Mas a pergunta é, será que as pessoas que fazem isso têm consciência do que estão realmente causando? Porque, de novo, no caso do Gaddafi, isso era claro. Quer dizer, o próprio Gaddafi disse, como você lembrou, que estava garantindo que a Europa não fosse inundada por imigração. Aí tiraram o Gaddafi do poder. E como era de se esperar,
veio a crise, com todas aquelas pessoas tentando atravessar o mar em barcos, e depois começou aquele grande debate dentro da Europa. Dá pra gente aprofundar um pouco mais nesse ponto? Tem algo que você descobriu e que ainda não mencionamos? Bom, tem algumas coisas interessantes aí. Uma delas, e é aí que entra a semelhança com a questão da imigração nos Estados Unidos, é o caso da Líbia. Depois da queda do regime, o país virou um estado falido, e os traficantes começaram a levar pessoas de países como Sudão, Somália e Eritreia. Elas subiam por aquele corredor, passando pela Líbia. Aí a União Europeia teve a brilhante ideia de, digamos, pagar grupos no Sudão para ajudar a controlar e impedir o fluxo de migrantes rumo à Europa. Claro que boa parte desse dinheiro acabou indo parar no que eles chamaram de processo de Khartoum. Era um enorme fundo paralelo de 400 milhões de euros. Boa parte desse dinheiro acabou nas mãos das RSF, as Forças de Apoio Rápido, os antigos Janjaweed, que basicamente estavam envolvidos no tráfico. Então, na prática, a União Europeia estava pagando para traficar mais africanos para a Europa, com dinheiro da própria UEP, porque acharam que, bom, isso seria uma ótima ideia para os burocratas em Bruxelas. Pensaram, fizemos a nossa parte, destinamos o dinheiro, trabalho concluído, e estamos colaborando com nossos parceiros na África e por aí vai. Até que o resultado foi exatamente o oposto. Eu falei sobre isso também no meu artigo. É bem chocante. Tem gente que, quando você fala em corrupção, pergunta como é que se escreve isso mesmo? É tipo, o quê? Como é que é? É uma daquelas coisas que simplesmente não passam pela cabeça de quem pensa de forma burocrática, né? Que pode haver pessoas usando o dinheiro que recebem para algo diferente do que foi destinado. Mas vamos deixar isso de lado. Então, isso está acontecendo. E a maneira que os europeus tentaram resolver foi basicamente com uma ideia brilhante: cortar o financiamento das patrulhas humanitárias de fronteira que deveriam garantir que as pessoas não morressem. E aí, na prática, disseram algo como, não, deixa elas se afogarem, certo? E uma boa parte da direita, na verdade, aplaudiu isso, porque quanto mais gente acaba no fundo do mar, menos chegam à costa, né? É terrível quando a gente pensa nesse ciclo e na violência que isso representa contra pessoas que já são vítimas de tanta violência. E eu vou falar sobre a questão dos barcos, porque esse é o principal tema que está movendo a política em torno disso na Europa e no Reino Unido. Mas só para fazer um parêntese, nos Estados Unidos, os democratas tinham uma política de substituição, que era transformar o Texas em um estado democrata. Então a política de fronteira aberta, do Joe Biden, e, em certa medida, do Obama, embora o Obama, no fim do segundo mandato, tenha feito muito para conter o fluxo migratório, com muitas deportações, talvez não tanto fechando a fronteira, mas sim deportando mais gente. Isso era uma questão importante. Mas durante o primeiro mandato do Trump, eles receberam um número sem precedentes de migrantes venezuelanos, certo? Então os democratas têm essa estratégia. O próprio Joe Biden disse publicamente: queremos transformar o Texas em um estado azul. E eles passaram a ver todos esses imigrantes vindos da Guatemala, da América Central, da Colômbia e de outros lugares como potenciais eleitores democratas. O que acabou saindo completamente pela culatra, na verdade. Tem esse ponto. Mas o Trump, o próprio John Bolton, declarou publicamente, assim como o funcionário do Departamento de Estado responsável pela imigração, que eles queriam provocar uma saída em massa de pessoas da Venezuela. As sanções contra o país foram pensadas para criar privação econômica, justamente para gerar esse fluxo, principalmente da classe trabalhadora e da elite intelectual, a população mais instruída, para virem para os Estados Unidos. Então, isso foi uma política do governo Trump. E depois, no segundo mandato, o Trump vira e diz: esses são todos terroristas, gangues do Trem de Aragua, precisamos deportar à força. Mas foi ele quem impulsionou essa imigração. Eles queriam trazer para os Estados Unidos pessoas contrárias ao Maduro. Esse é outro ponto importante.
which I call Por que você iria querer pessoas contra o Maduro aqui nos Estados Unidos, em vez de na Venezuela, onde elas poderiam ser úteis para derrubar o governo? um, well, that's an interesting Olha, question. essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a realidade política da Venezuela é muito mais resiliente do que muitos americanos percebem, especialmente em termos de ideologia e do movimento chavista. Isso está muito enraizado, atravessa gerações dentro da sociedade venezuelana. Mas o que se chama disso é uma quinta coluna no exílio. O Ocidente sempre teve uma estratégia de absorver essa quinta coluna no exílio. E aí está o problema. Isso acabou levando à transformação do pedido de asilo em uma arma política. Foi aí que surgiu, nos últimos 20 anos, essa divisão entre refugiados e solicitantes de asilo. E, de repente, todo mundo passou a ser considerado solicitante de asilo. Isso é amplamente abusado e é mais uma consequência, acredito que não intencional, de pessoas aparecendo na fronteira sem documentação. Eles perguntam, de onde você é? Aí dizem, se os Estados Unidos estão interessados em mudar o regime na Venezuela, se você disser Maduro tem que sair, o pedido de asilo é aceito na hora, com prioridade. Assim, você deixa de ser um migrante econômico. Na Europa, isso também foi usado. Vou dar um exemplo. No caso da Eritreia, depois do golpe socialista e da independência do país, havia uma política europeia. Se pessoas da Eritreia chegassem, o pedido de asilo era acelerado. A ideia era absorver essas pessoas na Europa, torná-las pró-Europa, pró-Ocidente, pró-capitalismo. Davam muitas oportunidades no meio acadêmico. Fizeram o mesmo com os refugiados sírios. Você chegava em Lesbos, nos portões da Europa, dizia, Assad tem que sair, estamos fugindo do Assad. Pedido de asilo imediato. O mesmo aconteceu com o Afeganistão. Anti-Talibã, direto. Sem documentos, você pode ser do Uzbequistão. É só dizer, sou do Afeganistão e estou fugindo do Talibã. Você pode ser da Tunísia. E muitos tunisianos e pessoas do norte da África, na Bélgica, na França, na Holanda, apareceram na Grécia dizendo que eram sírios porque falam árabe. Isso foi explorado até o limite. Outro exemplo é o Afeganistão. Um ótimo exemplo disso. A Síria também é um ótimo exemplo. Então, você pode pedir asilo vindo de uma zona de guerra. Uma zona de guerra que é resultado direto da política externa da OTAN, do Ocidente, ou da agressão israelense. Mas se você conseguir se identificar como alguém que o país anfitrião quer politicamente, vai conseguir asilo automático. Pessoas da Eritreia também estão chegando à Europa. Olha, você pode entrar em fóruns do Telegram ou grupos do Facebook nesses idiomas locais, e lá eles te dizem exatamente o que falar, quando ir, como vão estar as condições na travessia e quais documentos você deve ou não levar com você. Então, se você diz que é da Somália ou da Etiópia e quer entrar na Europa, é só aparecer e dizer, sou da Eritreia. Mesmo sem documentos, você pode conseguir asilo acelerado. E isso é um problema documentado. A mesma coisa aconteceu com a Síria. Muita gente veio da Albânia. Depois da criação de Kosovo, houve um grande fluxo de albaneses indo para a Europa, dizendo que eram albaneses de Kosovo, mas não eram. Eram simplesmente da Albânia. E aí conseguiam asilo imediato no Reino Unido e na Europa. Esse sistema foi explorado até o limite. E olha, não dá para culpar essas pessoas, né? O que elas fazem quando estão em movimento e tudo mais. A gente tenta entender como chegar a um ponto em que não se esteja mais nesse tipo de perigo, certo? Então a questão passa a ser a política do outro lado. E claro, as políticas que, em primeiro lugar, geram esses movimentos massivos de pessoas, né? O deslocamento de um número enorme de pessoas. E, na verdade, já existem debates sobre isso. Quer dizer, logo quando a guerra contra o Irã começou, em fevereiro deste ano, ou melhor, em março, já surgiram essas discussões. Se o Irã virar um estado falido como a Líbia, milhões de iranianos vão começar a se mover em direção à Europa. Isso é um fenômeno bem conhecido. E mesmo assim, eles continuam fazendo isso o tempo todo. A primeira fase da imigração iraniana foi depois de 1979, certo?
Então, eles acabaram absorvendo todos os monarquistas que fugiram e agora estão sendo usados como uma espécie de quinta coluna no exílio. Dá para ver isso claramente com todos esses influenciadores. E se você for aos comícios do Tommy Robinson, aquele movimento nacionalista cristão de extrema-direita no Reino Unido, a grande novidade que vimos nesse fim de semana foi a presença de várias bandeiras monarquistas iranianas ao lado das bandeiras de Israel. Um verdadeiro mar de bandeiras monarquistas iranianas. E o Tommy Robinson subindo no palco no sábado e basicamente dizendo que precisamos colocar o Reza Pahlavi como o líder legítimo do Irã. Então, essas questões geopolíticas, e dá para discutir se ele é uma oposição controlada ou um instrumento do Estado, mas com certeza, se você seguir o rastro do dinheiro, vai ver que ele apoia praticamente todas as políticas militares que o governo britânico apoia. O que é, no mínimo, curioso. Só uma perguntinha rápida, meio fora do assunto. A gente não precisa se aprofundar nisso, mas eu realmente fico pensando, porque eu sinceramente não entendo por que as pessoas que defendem uma Irã democrática usam o Reza Pahlavi, o filho do Shah, dizendo que precisamos colocar o filho do monarca no poder para trazer de volta a monarquia, que então seria uma democracia. Quer dizer, por que isso não acende um alerta nas pessoas desse grupo? É que mesmo como narrativa, não é fraco. E nem me figura, não é então esse. Ele não é popular. Ele não tem base nenhuma no Irã. Eu sempre brinco dizendo que se tivesse uma eleição no mês que vem, eu provavelmente conseguiria mais votos que o Reza Pahlavi numa eleição iraniana, se é que existisse algo assim. Por que você quer uma eleição? So I had extended Swiggle. Não vai ter eleição. Isso não vai acontecer. É uma piada. Virou um verdadeiro espetáculo paralelo. Mas, de certa forma, isso revela a superficialidade e o nível completamente delirante da conversa política que está acontecendo. Agora, sobre a questão dos pequenos barcos, vamos olhar para os números. Em 2024, o Reino Unido recebeu um total de 948 mil imigrantes. Desses, 37 mil vieram nos pequenos barcos. Uma porcentagem relativamente muito pequena. Mas 517 mil pessoas emigraram do Reino Unido naquele ano. Isso significa que a taxa líquida de imigração do Reino Unido, em 2024, foi de aproximadamente 430 mil. Então vamos detalhar esses 37 mil. 70% das pessoas que chegam nos pequenos barcos vêm de 5 lugares diferentes. E quais são esses países? Síria, Afeganistão, Irã, e tem mais alguns. Acho que a Albânia é um deles também. Então, basicamente, todos são lugares que foram atingidos de alguma forma, ou estão ligados a uma guerra iniciada pela OTAN, ou estão sob sanções. Porque não dá para ignorar as sanções, o aspecto de guerra econômica que elas representam, como um fator que leva ao colapso econômico e tudo mais. O Iraque era o 5º país nessa lista, o Iraque. Então isso representa 70% das pessoas que estão nos pequenos barcos. Em algum momento, é preciso fazer essa conexão. Existe uma relação direta, eu diria que vai além de uma simples correlação. Para mim é causa e efeito. Dá para defender esse argumento de forma muito sólida, em vários níveis. Então, a conversa com a direita deveria ser: a gente precisa olhar para a política externa. Mas quando você olha para o Nigel Farage e para o Partido Reform, eles não têm nada a dizer sobre política externa, além de precisamos apoiar Israel e precisamos, destruir o Irã. E para mim, isso é enorme. É uma oportunidade para uma ala mais inteligente da direita que existe, que é, como você disse, Pascal, aquele tipo de pensamento do Tucker Carlson, de olhar para as causas da imigração e fazer disso o principal motor da conversa e das políticas. Mas a gente não vê isso em muitos desses novos partidos, que eu chamaria de mais boutique, ou partidos meme. São partidos de uma pauta só, como o Reform no Reino Unido. E tem também o Restore. Agora eles têm todos esses desdobramentos, né? Eles odeiam muçulmanos e são contra a imigração.
Basicamente, é nisso que estão baseando toda a campanha. Mas, no fim das contas, o resultado não vai mudar. E além disso, Pascal, desses 948 mil imigrantes no total, a grande maioria, mais de 90%, são imigrantes legais, estão entrando pelos portos normais, pelos processos normais do governo. Então, a questão dos pequenos barcos está sendo usada como o principal motor de todo esse movimento de extrema-direita no Reino Unido. É realmente impressionante como conseguiram pegar esse tema, mas sem colocar o contexto, o que, para mim, é uma oportunidade perdida. Mas tem muita gente que simplesmente não quer que essa conversa aconteça. Não, mas a gente viu isso também nos Estados Unidos, né? No primeiro mandato do Donald Trump, ele se apoiava basicamente nesse único tema e batia nessa tecla o tempo todo. O muro. Ele queria o muro dele. O muro ia resolver tudo. O muro, o muro, o muro. Sem mais imigração, o muro. Agora a gente tem o muro aqui, uns 8 anos. E claro, já naquela época a gente sabia que a maior parte da imigração é na verdade imigração legal, que chega pelos aeroportos. O muro, as pessoas que cruzam a fronteira correndo, é um problema pequeno se a gente olhar o impacto total da migração para os Estados Unidos. Claro que no Texas ou em algum outro lugar pode ser um pouco mais relevante, mas ainda assim é algo relativo. Então isso é o uso e o abuso normal do tema da migração. O que é bem mais preocupante, como você já destacou várias vezes, é o aspecto fabricado disso tudo e como isso vem sendo usado como um ciclo de retroalimentação. E pior que isso, pior ainda, é que essa questão, tradicionalmente, e não é de agora, é assim ao longo da história, sempre foi usada para desviar a atenção do público, para canalizar a insatisfação e o medo, afastando o foco de perturbações no sistema, como um colapso econômico. E isso está sendo usado para criar. Você teve um ótimo convidado no seu programa recentemente, o Matthias Desmet. A questão da imigração é usada como um dos principais gatilhos de formação em massa. Então é isso. Fazem você acreditar que essa é a origem dos seus problemas e dos seus medos. E a gente vai lidar com isso. Então, todo mundo, foquem nos barcos, foquem nos muçulmanos, foquem nos imigrantes. Eles criaram uma formação em massa, especialmente no Reino Unido. É real, está crescendo e está em movimento. E vem disfarçada de patriotismo e também de cristianismo. É assim que estão apresentando isso. Para mim é totalmente fabricado. É um movimento financiado por bilionários dos Estados Unidos, bem claramente. E, na minha opinião, tudo isso é bastante artificial. É pura engenhação. E de forma subliminar, você acaba criando até a argumentação necessária para que as pessoas aceitem coisas tão horríveis quanto um genocídio. Porque o raciocínio é mais ou menos assim, olha, vocês não querem essas pessoas de pele morena aqui. Nós, pobres israelenses, estamos presos com elas aqui. Vocês não as querem. Então precisamos de uma espécie de solução final. E meio que temos uma aqui. Talvez vocês não gostem, mas vamos fazer e fingir que não é isso que está acontecendo. E aí, em 10 anos, o problema está resolvido, porque essas pessoas simplesmente vão ter ido embora. Ninguém sabe para onde foram. É doentio. Mas é esse tipo de associação que está sendo feita. E Israel, o Netanyahu vive dizendo, ninguém quer os palestinos, certo? Ninguém quer os palestinos. Mas é um modelo muito antigo. É um modelo colonial. Absolutamente o exemplo clássico de um modelo colonial. E esse modelo ainda existe, mesmo que a gente se considere pós-colonial no Ocidente. Ele continua lá. Você só precisa colocar a nova política dentro dele, e tudo se encaixa perfeitamente. E aí você acaba recriando algo que achava que já tinha desaparecido politicamente. Essa é a piada, ou o grande truque, né? A gente ainda é profundamente colonial. E, na verdade, o colonialismo, e eu já tive 2 convidados que falaram exatamente isso no meu podcast, o colonialismo tem suas raízes no espírito das cruzadas.
Foi o impulso das cruzadas que deu início a tudo. E quando eles bateram na parede no Oriente, acabaram indo para o Ocidente. Foi lá que deu certo, e foi lá que o genocídio, como instrumento do colonialismo, conseguiu fazer o que fez e o que podia fazer. E agora é como se tentassem de novo lá do outro lado. Tipo, segunda ou terceira tentativa, vai que dá sorte, né? É bem doentio. E funciona em nível social. As pessoas acabam indo junto, porque não existe uma narrativa unificada sobre isso. Esse é um dos principais mecanismos, e ele está moldando a política de hoje. Na verdade, tudo está se fechando em um ciclo. Então, sobre o que você está falando, as cruzadas, você teve um convidado excelente recentemente para explicar isso, esqueci o nome dele. Adnan Hussain fez esse ponto. Adnan Hussain, sim. Os dois chegaram a essa conclusão de forma independente. E agora tudo meio que se fechou num ciclo com esse ressurgimento do nacionalismo cristão. Mas é um ressurgimento superficial, porque na prática, essas pessoas não estão indo à igreja aos domingos. Elas se identificam como cristãs, se identificam com aquela iconografia dos cruzados. A experiência religiosa delas é ir a um comício a cada 6 meses, lá no centro de Londres. É ali que elas têm o que seria. É como aquele católico que vai à missa só no Natal e na Páscoa. É o equivalente, só que para esse nacionalista cristão. Eles não sentam num banco de igreja para ler as escrituras, não estudam a Bíblia. São cristãos só de nome, não praticantes. É isso. E dá para ver como as grandes denominações cristãs, que são religiões realmente organizadas, especialmente as duas maiores, a católica e a ortodoxa, não embarcam nessa ideia. Elas têm uma teologia completamente diferente sobre todo esse assunto. Quem segue por esse caminho são os evangélicos, as igrejas novas, menores, igrejas relativamente sem raízes. É algo bem interessante de observar. E Israel realmente. Os israelenses são grandes estudiosos da cultura e da política ocidental. Eles conhecem a nossa política melhor do que a gente. Porque eles são ocidentais, certo? Eles fazem parte de nós. Não são algo separado. Não são do Oriente Médio. São coloniais ocidentais. Poloneses, ucranianos, russos. Eles são um posto colonial ocidental e observam essas tendências, conseguem se aproveitá-las e até ajudar a impulsioná-las. E como você disse antes, há conexão com o genocídio. E existe essa dissonância cognitiva no Ocidente, essa falta de oposição a isso, que acaba revelando um tipo de mentalidade colonial muito antiga. Aquela ideia de exterminar a ameaça para tornar o território seguro para os colonos. É por isso que, no fundo, de forma inconsciente, muitas pessoas acabam apoiando que Israel cometa genocídio em Gaza. Isso reflete valores ocidentais, infelizmente. Valores que vêm da história. E a gente não pode negar isso. Mesmo que as grandes figuras e os defensores da Europa falem tanto sobre direitos humanos e todas essas grandes instituições, na prática, quando se trata de realmente segui-los, existe um descompasso acontecendo agora. A gente está vendo isso. Está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Para mim é algo absolutamente extraordinário. E muitos dos meus colegas e conhecidos estão perplexos com isso. Como é que esse descompasso acontece? Israel e Gaza viraram o verdadeiro ponto de referência. E, de certa forma, é a revelação do método. Mas foi preciso essa tragédia terrível para expor de verdade esse descompasso tão profundo, essa hipocrisia e esses velhos modos de pensar que continuam aí, continuam latentes, e que, na verdade, sempre estiveram ali, logo abaixo da superfície. E como metodologia, isso já vem sendo aplicado há, sei lá, centenas de anos. Ontem mesmo, eu tentei descobrir se havia alguém com quem eu pudesse conversar, alguém dos povos nativos dos Estados Unidos. Aí fui procurar os sites dos Navajos, dos Cherokees e dos Apaches. E o nível de problemas que eles enfrentam, o que eles mencionam, do que eles se orgulham. Acho que são os Cherokees que se orgulham do fato de que no ano passado conseguiram ampliar o abastecimento de água para 500 famílias.
Esse é o tipo de coisa que está acontecendo nas reservas, e para mim, num país desenvolvido, isso é inacreditável. Eu nunca imaginei que leria algo assim sendo tratado como um tipo de conquista. Mas é isso que está acontecendo. Essas são as pessoas que já foram praticamente exterminadas. E o que resta delas, né? E isso me deixa completamente perplexo. E são exatamente essas questões que, claro, teorias como a do grande substituição nunca jamais param nem por um segundo para pensar. E tudo isso tem só 250 anos. Os Estados Unidos, como projeto, tem 250 anos. É nada. É realmente impressionante. Sim, dá para aprender muito estudando as questões das tribos nativo-americanas, tanto no passado quanto hoje em dia. Eu passei um tempo nisso, fiz um pouco de trabalho documental em reservas nos Estados Unidos, o suficiente para entender quais são os problemas centrais do dia a dia. E o interessante é que eles são uma população pós-genocídio. Receberam reservas, que são, na prática, territórios soberanos dentro dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, dependem de suprimentos externos, de energia e de coisas desse tipo. Então, as mesmas técnicas que o governo dos Estados Unidos e os governos europeus usam para financiar grupos sectários na Síria, no Líbano ou em outros países-alvo, eles financiam uns e não financiam outros. Isso cria tensão entre os grupos, o que abre espaço para uma possível desestabilização e, no fim das contas, para uma mudança de regime. Os Estados Unidos já fizeram isso no Líbano. E a gente está vendo agora o resultado disso. O país à beira de uma guerra civil, porque Al-Said vem financiando famílias cristãs e seus negócios há décadas, mas não famílias xiitas, e só algumas sunitas, deixando outras de fora. Tudo isso para fortalecer facções pró-Thousand, pró-Israel, dentro da sociedade libanesa. E é o contribuinte americano que está pagando por isso. A mesma coisa acontece com as tribos indígenas nos Estados Unidos. O governo federal vai lá e dá dinheiro para algumas partes da tribo, mas não para outras. Financia certos projetos e deixa outros de fora. Eles são bem específicos e estratégicos na forma como fazem isso para dividir os povos indígenas. Em alguns casos, reservas inteiras acabam se dividindo por causa da questão do jogo, dos cassinos também. Isso gerou um tipo de divisão ideológica entre tradição e modernidade em algumas tribos nativas. Se deveriam ou não aceitar aquele dinheiro vindo do homem branco, preservar as tradições e valores indígenas, ou trazer esse novo elemento, meio Las Vegas, para a vida moderna dos povos indígenas. E tem um grande debate dos dois lados sobre isso. Mas o resultado final foi que em algumas tribos importantes, como os Lakota Sioux, por exemplo, houve uma grande divisão, uma divisão profunda por causa disso. Além disso, tem as questões do alcoolismo, o fato de que os bancos não abrem agências nas reservas porque não existe uma base de crédito. Então as pessoas precisam sacar seus cheques fora da reserva, gastar o dinheiro fora da reserva. E é assim que muitos países estrangeiros acabam sendo estruturados. Sabe, com sanções, com acordos comerciais dos Estados Unidos. Essas estratégias foram aperfeiçoadas aqui, dentro do próprio país, antes mesmo de serem exportadas como política externa no século XX. Pois é. Não, é exatamente isso. Por isso mesmo é algo muito, muito mais antigo do que apenas a questão da Palestina e de Gaza. Já são centenas de anos usando essa metodologia, sabe? Aplicando e, como você disse, aperfeiçoando. Mas o melhor laboratório para isso foi o Império Britânico. E a colônia mais antiga da Grã-Bretanha é a Irlanda, certo? Tá. A gente até poderia dizer a Escócia, mas vamos ficar com a Irlanda. Havia uma política clara de despovoar a Irlanda e também de eliminar uma certa classe educada, por exemplo, a classe média, a classe que estava ascendendo socialmente. Na época, os oligarcas americanos, nesse país jovem, que eram os Estados Unidos, ficaram muito satisfeitos em receber aquele fluxo de mão de obra barata, de imigrantes irlandeses com certo nível de instrução, além dos trabalhadores contratados por dívida,
na primeira onda do século XIX. Eles ficaram muito contentes com isso. E isso acabou servindo tanto aos interesses britânicos quanto aos da antiga colônia e das elites americanas da época. E a Irlanda passou de uma população de 8 milhões para 3 milhões. É devastador. E isso sem nem falar da fome e de todas as outras coisas que também aconteceram. Então isso é uma estratégia. Já foi usada no mundo todo, contra outras colônias e contra outros países-alvo. Hoje, na versão moderna, acontece por meio de sanções, de guerras ou de conflitos internos, alimentados por divisões sectárias. O resultado final é exatamente o mesmo. É uma forma de esgotar um país, tirar dele seus melhores e mais brilhantes talentos, e depois se apropriar dessa expertise. Esses médicos, esses engenheiros, agora estão em universidades alemãs, trabalhando em indústrias alemãs, e vão acabar sendo muito pró-Alemanha, ou pró-Reino Unido, ou pró-Estados Unidos, ou pró-Canadá, dependendo de onde foram realocados. Isso é uma espécie de estratégia colonial ao contrário, uma forma de transformar a migração em arma, muito ligada à geopolítica e, de forma mais específica, à política externa. E se a gente aprofunda um pouco mais, entra na questão do mecanismo entre refugiado e solicitante de asilo, no modo como essas pessoas são trazidas para dentro do país. Então é como se fosse um deslocamento, um movimento de populações. E, se você sobe para o nível de planejamento da OTAN e das Forças Armadas dos Estados Unidos, e observa o conceito de domínio de espectro total, por exemplo, e como o Pentágono recebe informações sobre isso dos grandes bancos de investimento. Um ótimo autor que fala sobre esse tema é o Thomas Barnett. Você provavelmente já ouviu falar dele, dos Estados Unidos. Então, ele realmente foi um dos pioneiros desse movimento de dominação de espectro total. Ele fazia apresentações no Pentágono, na época em que trabalhava para Cantor Fitzgerald Investments. Isso foi bem ali, por volta do 11 de setembro. A pergunta era como vamos mover essas pessoas da África e trazê-las para cá? O que vai ser necessário para isso? E aí entravam vários fatores: guerra, meio ambiente, mudança climática e por aí vai. Mas a ideia era tirar as pessoas do que ele chamava de o vazio e levá-las para o núcleo. O núcleo seria o Ocidente desenvolvido. O vazio, o mundo em desenvolvimento. Tudo isso era falado abertamente, feito de forma bem explícita. Uma grande engenharia social em massa. E o que impulsiona isso? A OTAN é um dos grandes motores. A política externa dos Estados Unidos também. E Israel tem sido outro grande impulsionador desse processo. Então, sabe, em certo momento a gente consegue facilmente ligar os pontos para entender por que essas coisas estão acontecendo na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá e por aí vai. Mas aí dá para ver exatamente como tudo isso está sendo usado para gerar resultados políticos dentro desses países ocidentais, especialmente para impulsionar essa nova extrema-direita. Eu acho que quando a gente consegue desconstruir isso e olhar com atenção, e depois olhar para a história, essa é uma parte muito importante. Não existe laboratório melhor do que o Império Britânico, a Birmânia ou Mianmar. Dá para olhar para todos esses casos diferentes. As guerras de Biafra, na Nigéria. Eu mencionei a Eritreia e a Etiópia. Dá para ver claramente como a geopolítica vai se desenrolando em todos esses pontos de tensão e como isso acaba servindo ao país de origem, ao núcleo do império, depois disso. Não, você está absolutamente certo. A única dúvida que eu tenho é até que ponto isso foi realmente planejado por gente que tinha uma visão de cima do que queria fazer. E até que ponto é, sabe, um padrão de ação e reação em que uma coisa leva a outra. Mas, no fim das contas, é o resultado natural do que um império faz, né? É o efeito líquido, o que sobra quando você tem um império. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu acho que foi um exposé brilhante. E também um ótimo exemplo de um jornalista indo fundo, investigando de verdade. Patrick, mais uma vez quiserem acompanhar o seu trabalho, para onde elas devem ir?
Patrick, once again, people who want to follow your work, where should they go? Appreciate it if you can. Agradeço muito. Se puder, curta e se inscreva no nosso canal do YouTube, o 21st Century Wire. Vou deixar os links para você também. O Substack, patrickhenningson.substack.com e, claro, o 21stcenturywire.com. Esse é o nosso principal espaço, a nossa plataforma central como veículo de mídia independente. A gente está no ar desde 2009. Media platform we've been going since 2009. Vou tentar deixar todos os links na caixa de descrição aqui embaixo. Se der, a gente também pode publicar essa conversa como uma colaboração. Assim as pessoas podem clicar no seu canal do YouTube e se inscrever lá. Me lembra de fazer isso, caso eu esqueça. Mas vou tentar não esquecer. Patrick Henningsen, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Agradeço. Muito obrigado, Pascal Lotas.